Olá, meus amigos. Estamos aí nos encontrando para a gente tratar de um crime específico, crime importante, ocorrência direto, notícia direto e bastante cobrado em prova de concurso, também com até várias intercorrências aí jurisprudenciais. Estamos falando do crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Então vamos a ele. Vamos lá percorrer todo o crime de estelionato. Vão ser aí alguns blocos para estelionato, porque é um crime com uma boa relevância. Então, olha lá. Estelionato e outras fraudes podem configurar aí também, né, na disposição específica, né, do capítulo 6. Mas vamos para o estelionato, né, dentro aí do capítulo 6. Estelionato, artigo 171, esse é bem conhecido, né, pelo próprio nome, 171. Então, o sujeito vai obter, para si ou para outrem, alguma vantagem ilícita, prejudicando alguém, prejuízo alheio, induzindo a fraude aqui, ó, induzindo ou mantendo alguém em erro. Isso é essencial aqui para o estelionato. Ele vai induzir ou percebendo que a pessoa está lá enganada, ele mantém a pessoa em erro. Então, ele cria o erro, ou ele percebendo o erro, ele o mantém. Então, olha lá, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tá lá. Então, olha a fraude, usa uma malandragem, um ardil ou outro meio fraudulento. Então, o que vai imperar aqui é a fraude. Olha a pena, reclusão de 1 a 5 anos. Então, aqui vai por rito ordinário, pela pena máxima. Cabe uma preventiva, ainda que o sujeito seja primário. Pela pena mínima, cabe a suspensão condicional do processo. E também aí punição com pena de multa. Mas multa em antiga, né? Claro que ela vai sofrer as necessárias atualizações. Mas então, tá aí o aspecto formal, a tipicidade formal do crime de estelionato. Vamos avançando sobre ele. O que é isso aqui? Vamos ver. Aí, ó. Mulheres elegantes, as notícias, né? Como é que aparece, ó? Na mira da polícia, coisinha antiga já aí, né? Pelo jornal, né? São estelionatárias. Que pena que não dá nem pra gente ver aqui a notícia, o que que é, né? Ó, o povo fica furioso e rebenta ônibus. Matador de Pirituba preso em Pernambuco. Tá lá, estelionatário. Então aqui os jornais lá, aqueles que você torce, eles sai sangue. Tá lá, mas não tem à disposição, só para você ver aqui a notícia de como traz aí. Olha mais uma aí, ó. Histórias reais do mentiroso. Olha o sujeito aí, né? Histórias reais do mentiroso. Conheça as verdadeiras histórias do maior picareta do Brasil. Caramba, olha lá, né? Revista disso aí, né? Trazendo aí as malandragens do sujeito. Tem que trazer alguém aí. Então vamos ver. Olha lá, as notícias lá, né? Que traz ali, ó. Uberlândia Blitz. Tá lá, vamos ver as notícias, ó. Não caia no conto do vigário de quem é famosa, marca... Olha lá. Mulher de 48, identificada por tal, suspeita de estelionato e furtos em Uberlândia. Segundo o lojista da cidade, olha lá um caso, ó. Ela chega dizendo que mora no bairro. É sempre muito simpático. E os bichos são bons. Os estelionatários, os caras são malandros. Ele te convence. Às vezes passa várias vezes pelo local a passeio. Olha a premeditação. Muitas vezes compra à vista. Ó, por algumas vezes. E assim que tem a confiança, ela leva um condicional. E nunca mais aparece. Ela anda por toda a cidade e em todos os bairros. Ela pode ficar durante semanas no mesmo bairro e logo vai para outro. Ela também furta pequenas coisas, como celulares dentro das lojas. Mas ela gosta mesmo é de se arrumar em salões de beleza. Onde diz na hora do pagamento que esqueceu o cartão ou pegou o cartão errado. Diz que mora perto e já volta. Uma verdadeira artista, e essa é a palavra aqui que define os estelionatários, olha lá, artista, ele induz a pessoa em erro, ele traz um ardil,
né? Artista e cara de pau, tá lá, né? Como as notícias de imprensa, a linguagem popular ela traz, né? Lojas, cidades lesas, um prejuízo de 2, 3 até 10 mil. Lojas, salões, vendedoras Avon, Natura, marquei, atenção, ela está fazendo um estrago toda semana. Ela anda bem vestida, conversa muito bem, é irmã da igreja. Como é que é? É irmã da igreja, uma verdadeira golpe. A polícia pouco pode fazer, pois ela sofre, né, de vários transtornos mentais segundo a família. Então vamos ir para acabar com a moral. Postem aqui por lá. Né? Tá aí como a gente vê as ações. Então, só a introdução para preparar aí para como vai ser cobrado aí nas questões de prova. Figura já de cara privilegiada do estelionato. Se o criminoso é primário e de pequeno valor o prejuízo, opa, já vimos isso. Já vimos isso. Vimos isso para o furto, vimos isso para apropriação indébita e agora também para o estelionato. Se o sujeito é primário e de pequeno valor ou prejuízo, então o sujeito for primário e de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no 55, parágrafo 2º, que é o furto privilegiado. Então, nós também temos a modalidade do estelionato privilegiado, em que o sujeito tem que ser primário e pequeno valor a coisa furtada. O juiz pode substituir reclusão por detenção, diminui de 1 a 2 terços ou somente pena de multa. Perfeito. Parágrafo 2º. Outras espécies de estelionato, que vai incorrer na mesma pena. Então, outras modalidades aqui, mas aí o legislador entendeu por bem delinear de forma mais específica a conduta. Traz de forma mais específica a conduta. Então, ele diz aqui, ó, nas mesmas penas, incorre quem? Dispõe de coisa alheia como própria. Quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia uma coisa alheia como uma coisa própria. Então você está lá numa loja, você está lá na loja, né? Você chega para comprar e está lá perguntando pro cara, o cara está lá, você acha que ele é vendedor. Quanto é que é isso aqui? Não, isso aqui é tanto. Fala, toma, não tem nada de vendedor ali. Então tá lá, está dispondo de coisa alheia como própria, uma modalidade específica aí de estelionato. E mais, olha lá, alienação ou mesmo oneração fraudulenta, então alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria que não pode. Coisa lá, ó, inalienável, gravada de ônus. Então isso aqui, além de ter lá o reflexo civil, já está dizendo a lei aqui que é crime. Se vende, permuta, dá em pagamento, o que não pode, dá em garantia coisa inalienável, gravada de ônus ou mesmo litigiosa. Ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Então você vê, é uma conduta específica, que também configura o estelionato, mas aí o legislador entendeu por bem de trazer, né, essas condutas de forma específica. Então, alienação, oneração de fraudulenta de coisa própria, mas que tal o quê? Essa coisa é inalienável, não pode, né, vai estar lá constando, né, se for um registro de imóvel que não pode, ou gravada de ônus, ou mesmo está litigiosa, está sendo discutido em juízo. Ou um imóvel que ele prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, mas ele silencia sobre essa circunstância, ou seja, que ele ainda tem que pagar a prestação, tá? Tá adquirindo imóvel, mas aquele imóvel está com ele ali por prestação, então ele omite que tem prestação ainda a serem quitadas, prestações a serem quitadas. Defraudação de penhor. Defraudação de penhor. Quem defrauda mediante alienação não consentida pelo credor, porque o
que é o penhor? Você dá um objeto, semoventes, por conta, para ficar com o sujeito, enquanto ele te dá um valor. Então, isso é o penhor. Mas você defrauda mediante alienação não consentida pelo credor, ou, por outro modo, uma garantia decorrente de penhor. Olha lá, a garantia pignoratícia. Quando tem a posse, quando você fica com a posse do objeto que está empenhado. Então, às vezes, o penhor você entrega a posse, mas se você mantém a posse de algo que está empenhado, ou seja, de uma garantia pignoratícia, e você defrauda alienando sem o consentimento do credor, tá lá, não consentida pelo credor, não consentida pelo credor, nós estamos diante aí de um estelionato específico, denominado defraudação de penhor. O que mais? Fraude na entrega da coisa. Quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Tem que integrar 1.000 litros, entrega só 800. Então ele defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa, pode ser a própria natureza, né, a substância, pode ser a qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Então olha o tanto que envolve aqui, pode ser da própria substância, altera a composição, qualidade ou quantidade. Também modalidade específica de estelionato. Mas, fraude para recebimento, isso é muito comum esse tipo de crime aqui, ó. Fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro. Está lá a pena de 1 a 5 anos para quem faz isso aí. Olha lá, quem destrói total ou parcialmente ou oculta uma coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Então você destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, agrava as consequências de lesão, com o intuito de obter indenização ou valor do seguro. Então se você tem essa conduta aqui, está lá em uma modalidade específica de estelionato, chamada de fraude para recebimento de indenização ou de valor do seguro. Beleza? Então o legislador ele veio adiantando, se antecipando e trazendo aí algumas condutas. Olha com relação a essa aí, ó. Olha a noticiazinha de jornal para a gente ver como a imprensa traz. GAECO deflagra operação contra fraudes às seguradoras de veículos. Corte seguro ocorre em Santa Catarina e Paraná, Rio de Janeiro, e busca prender 150 pessoas. Presos são levados ao ginásio em Joinville. Olha lá, o tanto de gente. Então, olha lá. GAECO inicia a operação em Joinville, né, contra a fraude a seguros em veículos. Então, olha lá o esquema dos caras. Olha lá. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, iniciou na manhã dessa quarta-feira o cumprimento de 150 mandados de prisão preventiva e 110 de apreensão. A medida faz parte da Operação Corte Seguro contra fraudes às seguradoras de veículos em Santa Catarina, Paraná e veículos. Então aí já uma modalidade de crime que a turma aí vai estar respondendo. Beleza? E mais uma aí, uma figura equiparada a estelionato, né? Na verdade, outras formas de estelionato ou formas que o legislador já se antecipou e falou que é estelionato. Olha lá, fraude, também muito comum esse aqui, no pagamento por meio de cheque. Então, a sexta figura equiparada aí ao estelionato. Então, quem emite cheque sem fundo, ó, quem emite cheque sem fundo, em poder do sacado, ou frustra o pagamento. Você fala, então, eu já cometi isso, eu já emiti cheque sem fundo. Se você sabe que não tem fundos e emite esse cheque, ou seja, você já sabe que vai ter o prejuízo lá na frente, né? Ou mesmo você frustra o pagamento, você está diante aí de um estelionato. Então, é estelionato mediante ausência de provisão de fundos. Ok? Beleza. Causa de aumento de pena. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento, né? Então, aumento específico aqui de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público,
lá que você está querendo fazer a vítima, uma entidade de direito público, ou de Instituto de Economia Popular, assistência social ou beneficência. Então você causa o estelionato ali, você induz a erro ali. E pior é que você pensa, isso acontece demais, máfia da sanguessuga atuando lá na saúde. Então tá lá, se envolve entidade de direito público ou de economia popular, assistência social, muito comum Bolsa Família, por exemplo, ou aí o Minha Casa Minha Vida, pode configurar aí uma conduta de estelionato com causa de aumento de pena, ok? Olha aqui mais uma causa de aumento de pena contra o idoso. Estelionato contra o idoso. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra o idoso. Tá lá. Né, induzir o idoso a erro, né, já está ali, perdendo um pouco das suas faculdades mentais, não tem a mesma percepção da realidade, então o legislador já equiparou e disse, tem mais de 60 anos e foi vítima de estelionato, aumenta a pena dobrada, então a pena máxima chegará aí a 10 anos. Beleza? Notícia, olha lá. Homem é preso suspeito de emitir cheque sem fundos em João Pessoa. Então tá lá, homem é preso suspeito de emitir cheque sem fundo em João Pessoa. Prejuízo foi de 40 mil para pelo menos 4 pessoas. Suspeito foi encaminhado para audiência de custódia. Então já noticiazinha recente aí, né? Olha lá, cheque sem fundos foram emitidos pelo suspeito, por terceiro e pela pessoa do suspeito. O dono de uma oficina foi preso nessa quinta em João Pessoa, suspeito de emitir cheques bancários sem fundos e realizar negociações fraudulentas causando prejuízo de 40 mil para pelo menos 4 pessoas. Está lá, então, conduta fraudulenta, pode configurar aí essa modalidade de estelionato. Beleza? Jurisprudências e questões, vamos a elas. Olha lá. Primeiro do caput. 171zinho caput, obter artifício, um ardil ou qualquer outro elemento fraudulento. Vamos lá, olha a súmula 17 do STJ, porque às vezes você quer praticar um outro crime, né? E aí tem que percorrer o crime meio. Olha lá a questão do crime meio e crime fim. Olha o que ele diz. Quando a falsificação do documento se exaure no estelionato, você quer enganar alguém, para isso você falsifica um documento, então é para isso que você falsificou o documento. Para quê? Para enganar alguém, para praticar um estelionato. E não teve mais potencialidade lesiva, o que vai acontecer? É o crime de falsificação por este absolvido, ou seja, o cara só vai responder pelo crime de estelionato. Por quê? Porque é o crime fim. E para o sujeito enganar alguém, ele teve que praticar a falsidade. Então, quando o falso se exaure, né, a intenção final, estelionato, e o sujeito para isso falsifica algum documento, tá lá, nós estamos diante apenas do crime de estelionato. Não vai ter concurso aí de crimes se não houver mais potencialidade lesiva. Questão de consumação. Olha lá, a questão de consumação do estelionato. O delito de estelionato é consumado no local em que se verifica o prejuízo à vítima. Então isso aqui é importante, porque vai ter reflexo lá até naquelas modalidades equiparadas. Então é no local onde se dá o prejuízo. Isso é a regra genérica. Aí vai depender até daquelas modalidades lá de estelionato, onde que o prejuízo se verifica, como lá no caso do cheque sem fundo, que é diferente do cheque falsificado, e por aí vai. Mas aqui é uma regra genérica. Então é o local do prejuízo. Onde se deu o prejuízo é o local, e aí é onde, né, o crime se consumou, logo é onde teve o prejuízo, que vai ser o juiz competente para julgar o crime, porque o Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado. Importa é o local da consumação. Olha o tanto de súmula aí, hein? Súmula 73. Todas relacionadas a estelionato aí, ó. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato,
da competência da justiça estadual. O que é isso aqui? Eu tive muito isso aqui na prática lá. Às vezes, quando eu era delegado, estava lá dando um dia de sobreaviso. Você fica de sobreaviso, você não fica lá na delegacia. Você fica lá atuando. Eu estava dando aula, dia de sobreaviso. Mas ficava com o celular no bolso, vibrando, tocando, porque ele ligou, tem que ir lá. Só que às vezes o cara ligava e falava assim, flagrante. Eu, flagrante o quê? Moeda falsa. Aí eu, aciona o perito aí. Quem é o perito que está de sobreaviso? Aí até o perito ir lá, ganhava um tempinho, porque estava do ladinho da delegacia, era só ir lá rapidinho e já resolvia. Mas quem é o perito? Aciona o perito. Aí ganhava umas 2 horas até o perito chegar lá. Aí daqui a pouco eles ligavam de novo. Delegado, saiu o laudo preliminar aqui. Aí eu perguntava bem assim, e aí, a falsificação é boa ou é grosseira? Por quê? Porque se for falsificação grosseira, ou seja, o cara bota uma nota de R$3, ou dinheiro do papel no meio de um bolo de dinheiro, isso é falsificação grosseira. Isso não vai enganar alguém, tá botando aquele dinheiro ali para tentar enganar um terceiro. Então é um estelionato. E estelionato não é moeda falsa. Então estelionato, que é um prejuízo contra alguém, se aquele alguém não for pessoa jurídica de direito público federal, União, suas autarquias, não é competente, não é atribuição da Polícia Federal para investigar aquele estelionato. Então eu falava que já encaminha para civil. Mando, né, até ajuda os colegas da civil, manda, mas não ia lá fazer o flagrante porque é crime, estelionato, mas não é da atribuição da Polícia Federal. Então mandava para civil. Agora os caras falam assim, a falsificação é boa. Aí tinha que ir lá fazer o flagrante por moeda falsa. Então é por conta dessa súmula aí, ó. Olha lá. A utilização, o sujeito está utilizando, vou botar aqui a canetinha. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado, falsificação grosseira, configura, em tese, o crime de estelionato. De competência, olha lá, da Justiça Estadual. Tanto quem vai investigar é a Polícia Civil. Beleza? Olha a questão de competência aqui que nós falamos agora há pouco. Olha o tanto aqui, ó. Questão de competência. Então vamos lá. Súmula 244 do STJ. Compete ao foro do local da recusa, né? Olha lá, foro do local da recusa, onde se recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem fundo, o que nós vimos agora há pouco. Então, olha lá como é que tem a ver. O que nós vimos? Cheque sem fundo causa prejuízo. E a gente sabe que o estelionato, onde é consumo o estelionato? Onde que tem o prejuízo. Então, quando você manda um cheque, tem o banco que vai pagar aquele cheque. O banco ele fica em algum local. Então, é nesse local em que o banco recusou pagar o cheque, o chamado banco, vamos botar ele aqui, o banco sacado, é onde fica a agência lá do banco sacado, é lá que vai haver a recusa de pagamento. Então, é lá que fica o prejuízo, lá que vai gerar o prejuízo. Então, compete ao foro do local da recusa, onde recusou a pagar o cheque, né, o processar o julgamento ali pelo crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundo, né, que é a modalidade específica aí que nós vimos de estelionato. Ok? Mais uma, olha a súmula 107 do STJ. Vamos ver se está aqui na mesma lógica. Ó. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime de estelionato mediante falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, em regra INSS. Mas olha lá, se não houver nenhuma lesão, ou seja, a autarquia não pagou nada. É interessante essa jurisprudência, ó, que ele define o crime pelo prejuízo. Se a autarquia não chegou a pagar nada, quem é essa autarquia federal? INSS. Foi lá, se apresentou guia falsa para o INSS, mas ele percebeu lá e não pagou. Você tentou, mas não conseguiu. Isso quem vai julgar, se não teve lesão à autarquia, Justiça Comum Estadual. Se o INSS não pagou nenhum benefício fraudulento. Agora, se ele pagou, aí é Justiça Federal. Ok? Súmula 48 do STJ. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Então tá lá, compete ao juiz do local da obtenção da vantagem ilícita
processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Se for falso, olha lá a diferença do 244 para esse, ó. Vai ser o juiz do local da obtenção da vantagem ilícita, olha lá o local do prejuízo, processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque, é onde ele deu o cheque, onde ele deu o cheque falso, na loja. É diferente lá do estelionato mediante emissão sem suficiente provisão de fundo, que é onde tem a recusa em pagar. Aqui, no caso de falsificação do cheque, você já está dando um cheque falso, aí, meu amigo, é lá na loja. Então, é o local de onde você obteve a vantagem ilícita, onde você está comprando com cheque sem fundo. Então, é diferente esse aqui desse cara aqui, que é o que costuma cobrar em prova. Beleza? Súmula 24 do STJ. Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima uma entidade autárquica de previdência social, a autarquia, né? A qualificadora do parágrafo 3º, porque ela vem e diz ali, entidade, mas ali tá genérico lá, né? É entidade de direito público, e aí a autarquia, o INSS, então vai ser aí, né, ele fala aqui o termo de qualificadora, mas nós vimos lá a natureza do parágrafo 3º, beleza? Mas, olha lá, estelionato judicial, e aí vamos para vários julgados, acrescentando aí para depois a gente ver as questões, se são ou não pertinentes a esses julgados. Então, olha lá. Estelionato judicial. O STJ firmou jurisprudência no sentido de ser atípica em relação ao delito previsto no artigo 171, então não configura 171, a conduta caracterizada do chamado estelionato judicial. O que é estelionato judicial? Consistente em, perante juízo, induzir a erro as partes, o magistrado ou ambos, por meio de argumentos ou documentos inidôneos, com o intuito de obter vantagem em prejuízo alheio. No caso em exame, o recorrente propôs uma ação em nome de terceiro, que sequer a conhecia, utilizando para tanto de uma procuração com assinatura e dados falsos, conduta que não se amoda ao tipo penal do artigo 171, caput do Código Penal, na medida em que a vantagem buscada no âmbito do processo judicial ocorreria através do contraditório e por ordem do magistrado, sendo indispensável ao tipo penal a elementada vantagem indevida. Então, nesse estelionato judicial, onde é que o cara vai enganar? Lá no judiciário. Mas se você for lá enganar o judiciário, como tem contraditório, a outra parte vai falar, o magistrado vai entender e não tem ali a vantagem devida de cara, né, pelo fato de você estar ingressando em juízo, você não está tendo vantagem nenhuma. O juiz, se você convencer o juiz, não vai ser o estelionato. Beleza, você teve argumento forte para convencer o juiz. Então, interessante aí, ó. Estelionato judicial, que é ficar inventando, entrar com ação em nome de terceiro, né, artifício fraudulento, não é figura típica. Aí, né, tá lá, né, julgado aí de São Paulo, oriundo de São Paulo, julgado pelo STJ. Cheque pós-datado. A emissão de cheques pós-datados pode caracterizar um 171. Quando restar comprovado que as cártulas, né, as folhas de cheques, não foram fornecidas como garantia da dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Se já com a intenção do cara, quando emitiu o cheque, era fraudar e não garantir alguma dívida, né, aí vai ter diante desse cheque pós-datado. Se ele tem essa finalidade e não a de garantia, porque geralmente você bota, né, garantir a dívida, você dá um cheque com a data posterior. Se bem que é até questionado isso, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas está lá, se o cheque pós-datado for dado com o intuito de fraudar, temos aí a figura do estelionato. Vamos começar as questões? Então, pelo menos uma aí, né? A gente dá uma pausinha e aí, próximo bloco, um monte de questões aí de estelionato. Vamos a ela, ó. O crime de estelionato é classificado como crime formal? Não, não vai ser crime formal. Porque, olha lá, olha aqui a jurisprudência aqui retirada da internet, ó. O estelionato é um crime material. Tá lá. Crime material.
E assim a consumação se dá quando tem o resultado, ou seja, momento em que o agente consegue obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Então, estelionato não é crime formal, é crime material que vai ter, a sua consumação vai ocorrer quando ele consegue obter a vantagem ilícita. E olha, vai ter várias repetições, mas vamos ver aí as repetições depois de um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho e já volto. Até já.